Você realmente precisa pagar para despachar uma mala? Ou será que essa daqui dá conta? Porque a resposta pode fazer você economizar ou gastar um dinheiro à toa. Porque muita gente paga uma mala despachada sem realmente precisar, e outras fazem justamente o contrário. E descobrem já no aeroporto que a bagagem de mão seria suficiente. E eu já viajei das duas formas. Foi essa mala aqui exatamente que me acompanhou quando fui para Belo Horizonte, por exemplo. Como eram poucos dias, ela deu conta de tudo. Em Florianópolis aconteceu a mesma coisa. Viagens curtas e viajar apenas com bagagem de mão deixou tudo mais simples. Mas nem toda viagem é assim. Quando eu fui para Portugal, França e Lençóis Maranhenses, despachar a mala foi sem dúvida a melhor escolha que eu fiz. Então, como saber qual é a melhor opção antes de comprar a sua passagem? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então, se você já gostou da ideia, capricha no like e vamos nessa! Isso porque viajar só com bagagem de mão nem sempre significa economia. E despachar a bagagem nem sempre significa gastar mais. Tudo depende da viagem que você vai fazer. E é exatamente por aí que a gente começa. A primeira pergunta que eu faço é muito simples: por quantos dias eu vou viajar? Porque essa resposta já elimina boa parte das dúvidas. Se a viagem for de 2, 3 ou até 4 dias, na maioria dos casos, uma bagagem de mão já resolve muito bem. E foi exatamente isso que aconteceu em várias viagens curtas que eu realizei e várias que eu mostrei aqui no canal. Como seriam poucos dias, eu usei essa belezinha que eu mostrei aqui para vocês. Então, né, não valeria nada despachar a mala, nem que a companhia aérea me oferecesse gratuitamente. Bom, aí no caso fica a seu critério, né? Para mim não faria sentido. Tudo que eu precisava já estava aqui. E quando eu fui para Florianópolis ficou ainda mais fácil, pois eram menos dias e menos roupas, e roupas ainda mais curtas, vamos dizer assim, né? Roupas de praia, o que facilitava bastante. E tudo que eu tô falando aqui não é só uma questão de economizar. Viajar só com uma bagagem de mão deixa toda a experiência bem mais simples. Você não precisa esperar a mala aparecer na esteira. Assim que desembarca, é só pegar a sua bagagem e seguir para onde você quiser. Só tem uma situação que tomar essa decisão pode fazer toda a diferença. No caso, eu estou falando das conexões. Quando a viagem tem conexão, entender como funciona a bagagem faz toda a diferença. Aliás, se você ainda tem dúvidas de como funciona uma conexão, eu já fiz um vídeo explicando exatamente isso, tá tudo detalhado, bonitinho. Link na descrição e também nos cards que estão aparecendo aqui. Eu nunca sei se é aqui ou aqui, mas eles estão aparecendo. Mas depois que você acabar de assistir esse vídeo aqui, vai lá e confere esse das conexões, porque eu tenho certeza que vale muito a pena. Vai te ajudar muito. Mas voltando aqui para o nosso vídeo, tem um detalhe que pode fazer com que as pessoas acabem mudando de ideia. Os líquidos. E é aí que muita gente acaba percebendo que levar só uma bagagem de mão pode não ser uma boa ideia. Além dos líquidos que eu acabei de mencionar, tem outros momentos que a bagagem de mão, ou o famoso carry-on, como eu mostrei aqui, pode deixar de fazer sentido. Assim, deixar de fazer sentido levar apenas esse, né? Que dá para levar esse e a sua bagagem despachada. E isso acontece por 3 motivos, geralmente. A viagem é mais longa, você vai levar bastante coisa, ou trazer muita coisa da sua viagem. E foi exatamente isso que aconteceu em algumas das minhas viagens. Quando fui para Portugal, foram vários dias viajando, roupas diferentes embora o clima fosse igual, produtos de higiene, cabos, tudo isso acaba ocupando espaço.
E no caso de voos internacionais, tem algumas restrições para levar coisas como os próprios líquidos já mencionados. Então, dependendo do que você levar, despachar a mala pode ser muito mais prático, mas vale sempre conferir as regras da companhia aérea e do aeroporto antes de viajar. O outro ponto é o clima. Para ir para a Europa, por exemplo, dependendo do mês, você vai levar os casacos e os casacos ocupam muito espaço. Casacos, calças mais grossas, tênis, tudo isso faz a mala crescer muito rápido. E tem um detalhe que muita gente esquece antes de embarcar: a volta. É muito comum viajar com espaço sobrando e voltar com chocolates, lembranças, roupas ou presentes. E tudo isso precisa caber em algum lugar. Eu sempre gosto de comprar algumas coisas quando vou para fora do Brasil, não posso negar. E principalmente se essas coisas não vendem aqui, ou se sai por um precinho bem mais baixo. O grande problema aqui é que a mala não cresce junto. E nessa, para pagar um excesso de bagagem, não vai ser nada difícil. Então, viajar só com a bagagem de mão é excelente para diversas situações, mas nem sempre ela será a escolha mais inteligente. E existe um erro que faz as pessoas gastarem mais dinheiro do que precisa, e é sobre ele que eu vou falar agora mesmo. Depois de tudo isso, creio que deu para perceber que não existe uma resposta certa para todo mundo. Existe a resposta certa para cada viagem. Porque uma viagem de 3 dias é completamente diferente de uma viagem de 2 semanas. E uma viagem de praia não exige a mesma bagagem que uma viagem de inverno. O erro que eu vejo primeiro é as pessoas decidirem pela bagagem, enquanto na realidade deve ser o contrário. Ou seja, você deveria decidir pela viagem. Quantos dias? Qual clima? Eu vou fazer compras? Preciso levar líquidos? Só depois de responder essas perguntas faz sentido você pensar em despachar a sua mala ou não. E tem um detalhe bem importante aqui: cada companhia aérea possui a sua regra. Peso, dimensões, quantidade de bagagens. Antes de viajar, sempre confira as regras da companhia aérea. No fim das contas, a melhor mala não é a maior, é a que faz mais sentido para sua viagem naquele momento. Então, senhoras e senhores, nessa altura vocês devem estar perguntando: vale ou não a pena despachar uma mala? Tudo vai depender do estilo de viagem que você fará. Uma viagem curta, com certeza a bagagem de mão pode resolver. Viagens longas, roupas volumosas, líquidos, compras, é certo que uma mala maior e despachá-la será a melhor opção. O mais importante aqui é você fazer essa escolha de forma consciente. Assim você economiza quando faz sentido e investe na bagagem despachada quando a sua comodidade for bem importante e necessária. Agora eu quero saber de você: costuma viajar só com bagagem de mão ou com a mala de mão e mala despachada, só uma e outra? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, além de outra pergunta: você já teve problemas com a sua mala, seja ela qual for? Também quero ler, hein, porque daí de repente até dá uma ideia de vídeo aí, vai saber por que não. Senhoras e senhores, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, mas se você quer mais ajuda ainda, tá aqui o vídeo das conexões, hein? Conforme eu tinha mencionado anteriormente, vale a pena dar uma conferida lá, porque eu tenho certeza que vai ser mais um ganho, hein? Mais uma ajuda que você vai ter para poder viajar tranquilamente. E esse canal aqui pode se dizer que é uma mãe, um pai, depende do seu ponto de vista, mas a gente te ajuda, a gente quer ajudar você aí a viajar bem melhor e, né, tudo com base também no que eu vivencio, claro. Um grande beijo, muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo vídeo, na nossa próxima dica. Tchau!